Graças e paz, meus irmãos. Alegria estarmos juntos nesta noite de culto, de celebração ao Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 3, para meditarmos um pouco nas Escrituras Sagradas. Marcos, capítulo 3, leremos a partir do verso 31 até o verso 35. Os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Eu, desde já, peço que mantenham suas Bíblias abertas para que possam acompanhar vários outros textos que pretendemos compartilhar com os irmãos nesta noite. Então, diz assim a palavra do Senhor. Nisto, Marcos 3, 31 a 35. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, sua mãe e seus irmãos e suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E, olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos orar mais uma vez? Pai Celeste, Deus bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos nesta noite de celebração e de adoração ao teu nome. E pedimos, Deus, por favor, ajuda-nos a entender e a aplicar a tua bendita palavra aos nossos corações nesta noite. Tu conheces, ó Deus, os nossos corações. Tu sabes exatamente como chegamos aqui e o que precisamos receber de ti nesta noite. E que a tua bendita palavra venha ao encontro das nossas necessidades. É o que te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, temos aqui um momento bem interessante em que Maria e os outros irmãos de Jesus parecem procurar interferir de uma forma assim na agenda de Jesus. E talvez suscite algumas dúvidas aqui, e nós vamos tentar aqui, de forma introdutória, explicar um pouco aquilo que aconteceu. É apenas uma tentativa, uma hipótese bem provável, de que os irmãos de Jesus, juntamente com a sua mãe, certamente estavam preocupados com o estado em que ele se encontrava. Vejam os versos 20 a 22. Versos 20 a 22, diz assim: então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. Imagine só, Jesus estava dentro de uma casa e a multidão estava do lado de fora, tentando entrar também, e ele não tinha sequer um momento para comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: ele está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém, por outro lado, diziam: ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral, do príncipe dos demônios. Bem, William Hendrickson diz que por esses versos 20 a 22, a explicação mais provável de Maria e os seus outros filhos chegarem até aquela casa e anunciarem que estavam do lado de fora e pedirem que Jesus fosse ao encontro deles, é que, com essa situação, observando que Jesus estava numa situação talvez vulnerável, seus inimigos estavam dizendo que ele estava endemoniado, seus parentes estavam dizendo que ele estava fora de si. Então,
talvez tenham tentado interferir na agenda de Jesus, dizendo: pare agora por um pouco, vamos para um lugar tranquilo, vamos procurar descansar um pouco, um lugar onde você possa ter um tempo de refrigério, possa comer alguma coisa. Aqui você não está conseguindo nem sequer comer. Mas apesar dessa tentativa ter sido bem intencionada, certamente foi uma infeliz tentativa de interferência no plano pré-estabelecido por Jesus. Maria e seus outros filhos devem ter entendido que as atividades de Jesus não podem ser determinadas pelos laços carnais, mas somente pela vontade de Deus. Somente pela vontade de Deus. E aqui, por favor, verifique comigo o verso 35. O verso 35, Jesus vai dizer: portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, esse é integrante da minha família. Da minha família. É interessante perceber essa expressão que Jesus utiliza. Aquele que fizer, é uma expressão muito abrangente, que, de acordo com a versão Almeida Revista e Atualizada, consta assim: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E Hendrickson destaca aqui o inclusivismo de Jesus e, ao mesmo tempo, o exclusivismo de Jesus. O inclusivismo deste qualquer que fizer a vontade de Deus, isso significa que pessoas de todas as cores, brancos, negros, vermelhos, mestiços, amarelos, homens, mulheres, velhos e jovens, adolescentes e crianças, ricos e pobres, presos e livres, educados e analfabetos, judeus e gentios e todos os que não se encontram nessas categorias mencionadas, podem ser incluídos na família de fé se fizerem a vontade de Deus, se estiverem comprometidos com a vontade de Deus. Porque aqui, enquanto de um lado nós temos o inclusivismo de Jesus, que inclui todo aquele, qualquer um que, nós temos o exclusivismo de Jesus, que somente pertence à sua família aquele que obedecer à vontade do Pai Celestial. Somente aquele que fizer a vontade de Deus pode ser incluído na sua família, na família de fé. Essa afirmação de Jesus traz à tona um tema extremamente desafiador para mim, e eu creio que para todos nós: a vontade de Deus. A vontade de Deus. Quantas e quantas pessoas e quantas aberrações ao longo da história do cristianismo foram cometidas em nome de Deus. Pessoas dizendo que estavam agindo segundo a vontade de Deus, mas que, na verdade, Deus não tinha nada a ver com aquilo. Histórias que certamente nos entristecem e que muito mais entristeceram o coração de Deus por conta justamente de uma ideia equivocada daquilo que seria o propósito, o desígnio, a vontade de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema hoje. Nossa reflexão desta noite não será uma mensagem expositiva, mas temática. Vamos abordar esse tema. A mensagem expositiva utiliza somente o texto apresentado para a sua abordagem, para a sua proposição. Uma mensagem temática parte de um tema e utiliza qualquer texto bíblico para sustentar, portanto, a sua tese, a sua proposição. O compromisso de Jesus com a vontade
do Pai é algo notório, é algo digno de destaque, é algo digno de nota, porque Jesus, o tempo todo que esteve aqui, Ele nos deu exemplo de compromisso com a vontade do Pai. Vá comigo a João capítulo 4. João 4, verso 34. Naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, naquela conversa com os discípulos estavam preocupados que Jesus não tinha comido nada. Jesus diz, João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que compromisso tremendo Jesus tinha com a vontade do Pai. E Ele nos deu exemplo disso. E Ele espera que nós, como seus seguidores, estejamos comprometidos com a vontade do Pai. Vá comigo ainda a João, vire a sua página aí um pouquinho, João 6, versos 38 a 40. Jesus vai dizer o seguinte, João 6, 38 a 40. Diz o texto, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E de fato a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus já começa no verso 38 dizendo, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O meu compromisso é com aquele que me enviou. Meu compromisso é fazer a vontade do Pai. E como nós precisamos desse compromisso hoje? Como nós carecemos desse compromisso hoje com a vontade do Pai? Vamos pensar primeiramente na vontade de Deus para todos. Poderíamos distinguir assim a vontade de Deus para todas as pessoas, há aspectos que Deus, há questões que Deus deseja, há princípios que são aplicados a todos, há desígnios de Deus que são para todos os homens, para todas as mulheres, para todos os seres humanos, e há outros que são específicos. Quando a gente pensa na vontade de Deus para todas as pessoas, para todos os seres humanos, nós podemos destacar a vontade de Deus quanto à salvação. A vontade de Deus quanto à salvação. Em Ezequiel capítulo 18, verso 32, Deus vai falar através do profeta, eis que não tenho prazer na morte de ninguém, convertei-vos, pois, e vivei. Eis que não tenho prazer na morte de ninguém. Convertei-vos, pois, e vivei. No Evangelho de João, você está com a sua Bíblia aí, na sua mão, João capítulo 1, versos 10 a 13. Você pode localizar? Eu disse que hoje nós íamos recorrer bastante às Escrituras, né? A muitos textos bíblicos. Então, como bom embaixador do rei, desembainhar a espada 1, 2. Então, pegue a sua espada, pegue a palavra de Deus. Vamos lá, João capítulo 1, versos 10 a 13, vai nos dizer que o Verbo estava no mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus.
nasceram pela vontade de Deus, nasceram pelo propósito de Deus. João 3,16, o que nos diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tanto queria salvar a humanidade, que Ele deu o seu dom mais precioso, o seu próprio Filho, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para levar sobre si os nossos pecados e garantir a nossa salvação. Deus tanto queria a nossa redenção, que Ele não mediu esforços para isso e decidiu sacrificar o seu próprio Filho. Ainda hoje, Deus está empenhado em sua missão e ainda hoje a sua vontade é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos se salvem, que todos tenham um encontro com Jesus, entreguem suas vidas a Jesus, confiem em Jesus como seu Salvador. Você não precisa perguntar a Deus se Ele quer que você seja salvo. Ele quer. Quantas vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: um dia, se Deus quiser, eu vou entregar a minha vida. Você tem coragem de dizer isso? Normalmente eu pergunto às pessoas que me falam isso. Você tem coragem de dizer se Deus quiser? Rapaz? Se Ele não quisesse, Ele não teria dado o seu Filho para salvar você. Ele não teria enviado o seu Filho para morrer no seu lugar. Ele não teria colocado o seu Filho na cruz que era sua, que era minha, que era de cada um de nós. A vontade de Deus em relação à salvação é que todos se salvem, é que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados pela graça salvadora de Jesus. Mas, uma vez salvos, nós iniciamos um processo chamado processo de santificação. E aqui nós vamos encontrar a vontade de Deus em relação à nossa santificação. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Deus deseja não apenas nos salvar, Ele deseja nos transformar. Ele deseja nos transformar. Ele deseja nos santificar. Como diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 4, ele deseja que nós sejamos participantes da natureza divina. Nós que temos uma natureza caída, pecaminosa, Deus deseja nos transformar, nos santificar, para que sejamos participantes da sua própria natureza. Que coisa extraordinária! A vontade de Deus, o desejo de Deus é não apenas salvar a mim e a você, mas nos santificar. Santificar a nossa mente, santificar o nosso coração, santificar os nossos pensamentos, santificar as nossas intenções, as nossas motivações de vida, santificar os nossos relacionamentos, a maneira como lidamos uns com os outros. Ele deseja a nossa santificação. E aqui há algo muito importante sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus. A Bíblia, meu amado, a Bíblia é a vontade moral de Deus. A Bíblia é a vontade moral de Deus. Especificamente, Deus jamais vai exigir de mim e de você algo que contrarie as Escrituras, algo que contrarie a sua palavra. Deus nunca mandará você fazer algo que seja desaprovado pela Bíblia, pela Escritura, pela palavra de Deus. Temos então a vontade de Deus quanto à salvação, quanto à santificação, e na palavra de Deus nós seremos santificados. A palavra de Deus diz: vocês já estão santificados pela palavra que eu tenho evangelizado vocês. Nós somos santificados pela palavra,
que é a vontade moral de Deus para nós. Mas temos também na Bíblia a vontade de Deus quanto à gratidão. Vá comigo a 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Se você estava no capítulo 4, é só virar a página. No capítulo 5, verso 18, o texto vai dizer: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças. A NVI traduz esse texto da seguinte maneira: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que palavra preciosa! A vontade de Deus não é a nossa murmuração. A vontade de Deus não é que fiquemos reclamando da vida. Ó dia, ó azar, que vai ser de mim amanhã? A vontade de Deus para mim e para você é a gratidão. Você acha que Deus teve prazer nas atitudes do povo de Israel lá no deserto? Uma geração inteira morreu por causa da murmuração. Uma geração inteira foi sepultada no deserto para que os seus filhos entrassem na terra prometida. A vontade de Deus para nós é a gratidão, porque a gratidão, meus irmãos, limpa a alma. Limpa a alma da amargura, do ressentimento, de tantas coisas que destroem a nossa vida, destroem a nossa saúde, destroem os nossos relacionamentos. Mas se temos a vontade de Deus que abrange a todos, quanto à salvação, quanto à santificação, quanto à gratidão, temos a vontade de Deus para cada um de nós. Para cada um de nós. Já dizia uma antiga canção: Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um propósito para cada ser humano. E tenho dito aos irmãos e repito: nós só temos uma vida para cumprir o propósito de Deus. Você está cumprindo? Você está vivendo segundo o propósito de Deus? Você está vivendo segundo o plano de Deus? Segundo aquilo que Deus planejou para você? Isaías 55, você pode abrir sua Bíblia? Isaías 55, versos 8 e 9. Isaías 55, versos 8 e 9, Deus vai dizer através do profeta: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Mas muitas e muitas vezes nós insistimos em viver nos nossos, segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos caminhos. E muitas vezes nos perdemos dos nossos próprios caminhos. Isaías 53 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Cada um estava perdido no seu próprio caminho, caminho delineado segundo o seu próprio pensamento, segundo a sua própria vontade. Deus tem um plano para cada um de nós, e felizes somos nós quando nos ajustamos aos seus planos, felizes somos nós quando nos submetemos aos seus planos, quando pedimos a Deus coragem para assinar uma folha em branco e dizer: Deus, pode escrever acima, eu já assinei embaixo. Seja o que for que tu quiseres que eu faça, eu estarei submisso ao teu plano, eu estarei submisso ao teu propósito. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: por esta razão, não sejam insensatos, não sejam tolos, mas procurem entender, compreender a vontade do Senhor. Eu sei que às vezes é um processo difícil entender a vontade de Deus.
às vezes, as coisas são muito claras, e especialmente, como eu disse, se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, se a Bíblia nós a temos como a vontade moral de Deus, os princípios que estão aqui nos ajudarão a tomar decisões segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Basta você seguir os princípios, basta você seguir as diretrizes das Escrituras, que certamente você terá melhores condições de tomar decisões para a sua vida de forma bem específica, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito do Senhor. O que você está planejando para o restante da sua vida tem a ver com aquilo que Deus planejou para você? Você tem noção disso? Você tem convicção disso? Aquilo que você tem planejado para este mês de outubro, por exemplo, que está começando hoje, tem a ver com a vontade de Deus ou tem a ver com a sua própria vontade? Tem a ver com o seu próprio caminho, com o seu próprio pensamento? Está alinhado com os pensamentos de Deus? Está alinhado com o coração de Deus? Como vimos hoje pela manhã, nós precisamos colocar o nosso coração no ritmo do coração de Deus. Está alinhado, está ritmado com o coração do Senhor Jesus? Uma outra questão relacionada à vontade de Deus, talvez seja uma das questões mais difíceis, aquilo que nós entendemos como vontade permissiva de Deus. Deus na sua soberania, e Ele é Deus soberano. E felizes somos nós quando não questionamos a soberania de Deus. Muitas vezes não vamos entender, muitas vezes não vamos compreender, mas precisamos continuar crendo e precisamos descansar na soberania de Deus, na certeza de que Deus sabe o que está fazendo ou o que está permitindo que aconteça na nossa vida. Quando nós falamos em vontade permissiva de Deus, nós pensamos em situações que não foram necessariamente vontade de Deus, mas que foram permitidas por Deus. E aqui a gente entra num assunto extremamente complexo, especialmente porque tem a ver com o sofrimento humano. Quantas e quantas vezes Deus vai permitir o sofrimento, não porque seja da vontade de Deus nos ver sofrendo, mas com certeza é da vontade de Deus que nós saiamos melhores do sofrimento. Deus faz com que todas as coisas, não apenas algumas, Ele faz com que todas as coisas, mesmo as nossas experiências dolorosas, se tornem para o nosso bem. Se tornem para o nosso bem. Quando nós não apenas tiramos as lições das experiências dolorosas, mas permitimos que Deus nos transforme, que Deus transforme o nosso caráter, que essas experiências contribuam para o nosso crescimento com Deus, para o nosso amadurecimento, para o nosso aperfeiçoamento na presença do Pai. Quando pensamos em vontade permissiva de Deus, podemos nos lembrar do cego de nascença. Havia, certamente, ao longo da história do povo de Israel, o entendimento de que o sofrimento seria sempre causado como consequência do pecado, em decorrência do pecado. Então, se uma pessoa está sofrendo é porque ela fez alguma coisa errada. E quando os discípulos passaram e viram um cego de nascença, eles entraram
em crise e perguntaram a Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Vejam como essa noção de que quem sofre porque pecou estava na mente dos discípulos. Senhor, quem foi que pecou? Ele já nasceu cego. Ele, por acaso, a ideia deles era essa, ele por acaso pecou no ventre da mãe, antes de nascer? Quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E aí Jesus mudou de conversa e disse, não foi ele nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E Jesus curou um cego de nascença. E esse era um dos sinais das obras de Deus através do Messias. Esse foi um dos sinais pelos quais Jesus foi reconhecido como Filho de Deus. Se queremos pensar em vontade permissiva de Deus, não temos como esquecer de Jó. Seus amigos pensaram que ele estava sofrendo tudo o que ele sofreu. E eu confesso a vocês que eu nunca vi uma pessoa sofrer tanto quanto Jó. Nunca li a respeito de alguém que tivesse sofrido tanto quanto Jó. E seus amigos pensaram que ele estava sofrendo como consequência de algum pecado cometido, de alguma falha cometida, de algum erro, de alguma coisa que ele tivesse feito de errado. Mas antes de tudo isso, antes de todo o sofrimento, o próprio Deus já havia perguntado a Satanás: viste o meu servo Jó? Não há no mundo ninguém como ele. Ele se desvia do mal. Ele é um homem justo e reto em todos os seus caminhos. Então Jó não havia pecado, mas Deus permitiu que ele passasse por todo aquele sofrimento. E eu acho que nem eu nem você vamos querer tentar questionar Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Isso não vai fazer bem, certamente, a nenhum de nós. Mas o que nós podemos dizer é que no final do sofrimento de Jó, Jó vai dizer: Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem, agora eu tive uma experiência genuína contigo. Agora eu te conheci de fato, e eu posso dizer aos outros, não daquilo que eu ouvi falar, mas daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei contigo, na tua presença. Antes eu te conhecia por tabela, antes eu te conhecia por aquilo que as pessoas me contavam a teu respeito, mas agora, Senhor, eu tive uma experiência profunda contigo. E Deus restaurou Jó, restaurou a sua vida, restaurou tudo aquilo que ele havia perdido e deu o dobro do que ele tinha antes. Esse é o Deus maravilhoso, que às vezes permitirá situações dolorosas, experiências dolorosas nas nossas vidas, para que sejamos aperfeiçoados, para que sejamos amadurecidos segundo a sua vontade, que a vontade de Deus é que sejamos santificados, que a vontade de Deus é que sejamos amadurecidos. Nós vamos participar daqui a pouco da celebração da ceia do Senhor. Vamos beber o suco de uva. Nós não bebemos uva, como disse Oswald Chambers. Nós não bebemos uva, nós bebemos o suco da uva. Para termos o suco da uva, o que é preciso ser feito com a uva?
É preciso esmagar a uva. É preciso esmagar. E Deus, muitas vezes, não com seus dedos, mas com circunstâncias, com situações que venhamos a viver, Ele poderá permitir que sejamos, sim, esmagados, para colher de nós aquele suco de uva maravilhoso. Tipo o que eu tomei em Petrolina mês passado. Parecia que tinham colocado açúcar no suco de uva, mas era puro, natural da fruta. Que delícia! Muitas situações Deus permite na nossa vida para nos esmagar o nosso eu, para que possamos dar um suco bem agradável segundo a sua vontade. A vontade de Deus certamente não está em nos ver sofrer, mas a vontade de Deus está no resultado do sofrimento, em nos fazer melhores por meio do sofrimento que Ele permite, por meio das circunstâncias que venhamos a passar ao longo da nossa vida. Pensando já no final, para a gente terminar, características da vontade de Deus, qualidades, características da vontade de Deus. Você pode ir comigo a Romanos capítulo 12. Estamos abordando esse tema. Romanos 12, versos 1 e 2. Estamos juntos? Amém, meus irmãos? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões ou conforme os esquemas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa porque é a melhor. Ela é agradável porque é agradável a Deus e certamente produz realização pessoal a quem a cumpre. E é perfeita porque nela certamente não há margem de erro. Ela é perfeita. Vale a pena fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E vale a pena lembrar que fazer a vontade de Deus não isenta você de problemas. É possível que por decidir fazer a vontade de Deus as coisas piorem. As coisas se tornem mais difíceis. Mas se você está comprometido em fazer o que Deus quer que você faça, Ele estará com você para ajudar você diante de todas as dificuldades que você tem que enfrentar na sua vida. Certo autor disse que, em última análise, a vontade de Deus é tudo o que importa. E ele cita Martin Luther King Jr., que tão eloquentemente disse: como qualquer outra pessoa gostaria de ter uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar. Mas não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Eu vou repetir. Como qualquer outra pessoa gostaria de ter uma vida longa, viver muitos dias, muitos anos. A longevidade tem o seu lugar. Mas não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E morreu tão cedo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ao fazer a vontade de Deus, o crente demonstra uma vida sacrificial. Nós poderíamos ter lido apenas o verso 2 de Romanos, mas o verso 1 é fundamental. Peço a vocês que ofereçam
os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício, estamos sacrificando a nossa vontade, estamos colocando o nosso eu no altar, estamos dizendo: Deus, estamos abrindo mão da nossa própria vontade para cumprir a tua, para viver segundo o teu querer, para viver segundo a tua vontade. Estamos sacrificando, sim, a nossa. Quando uma pessoa toma a decisão por sacrificar as preferências da sua própria carne, da sua própria natureza carnal, opta por fazer a vontade de Deus, ela está oferecendo a Deus a sua vida em sacrifício a Ele. O sacrifício que Deus espera de mim e de você é abrirmos mão da nossa própria vontade, abrirmos mão da nossa própria preferência, dos nossos desejos, dos nossos gostos, da nossa própria vontade, dos nossos interesses pessoais. Colocarmos tudo isso no altar de Deus. Esse é o culto racional que Deus espera receber de mim e de você. O centro da vontade de Deus é a nossa única segurança. É a nossa única segurança. É o lugar mais seguro do planeta Terra. O centro da vontade de Deus. A obediência à vontade de Deus é o que Deus espera de mim e de você. Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que profere Senhor, Senhor. Não adianta dizer, é preciso fazer, cumprir a vontade de Deus. Isso me faz lembrar da parábola dos 2 filhos. Jesus contou uma parábola sobre um homem que tinha 2 filhos. E chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou então ao outro filho e da mesma forma disse: filho, vá trabalhar na vinha. Ele disse: sim, Senhor, mas não foi. E a pergunta de Jesus foi: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Digo a verdade. O Senhor Jesus disse: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes no reino, antes de vocês, no reino de Deus. Porque eles disseram inicialmente que não iam, mas se arrependeram e foram. Mudaram de ideia e resolveram fazer a vontade do Pai. E os outros, que tinham toda a condição de entrarem logo no reino, disseram que iam. Disseram sim, vamos trabalhar na vinha hoje, mas não foram. Porque o que importa não é quem diz Senhor, Senhor, mas é quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. E como é que a vontade de Deus é feita no céu, meus irmãos? Você vai dizer: pastor, ainda não fui até o céu, então não tem como saber. Mas eu tenho certeza que lá no céu não existe qualquer resquício de rebelião contra Deus. Milhares e milhares de anjos estão posicionados neste exato momento diante do Cordeiro, diante do trono de Deus,
simplesmente esperando receber uma ordem de Deus. E é esse sentimento de submissão que Deus quer encontrar em mim e em você. Essa disposição de obediência. E quando nós temos conhecimento da vontade de Deus, a responsabilidade aumenta. Na parábola do servo vigilante, Jesus diz: aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Por quê? Porque ele sabia a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Sabia qual era o desejo do seu Senhor e não se aprontou. Nós sabemos a vontade de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus escrita na sua bendita palavra. Precisamos nos aprontar. O que nos impede de experimentar a vontade de Deus hoje? O que nos impede de ter esse compromisso que Jesus demonstrou com a vontade do Pai hoje? Tenho certeza que o que normalmente nos impede é o nosso eu, é a nossa própria vontade. O salmista nos ensinou a orar no Salmo 143, dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade. Ele não diz: ensina-me a tua vontade. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Porque normalmente nós já sabemos a vontade de Deus, mas ficamos adiando, deixando para depois. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade. Paulo orou pelos crentes da igreja de Colossos e disse: por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso é o que Deus espera de mim e de você, que sejamos obedientes à sua vontade. Todo aquele, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, disse Jesus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Esse faz parte da minha família. Que este compromisso seja real nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém.